Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Olá, a gente começa a nossa conversa de hoje com uma ideia que parece ir um pouco contra a intuição, uma ideia que vem da nota editorial de Jorge Guerra Pires que recebemos. Em debates que são muito, mas muito polarizados, pensa tipo religião e ateísmo, a gente tende a achar que um meio termo, sabe? Uma certa ambiguidade poderia acalmar as coisas, mas a nota sugere o exato oposto. Muitas vezes, essa tentativa de conciliação só joga mais lenha na fogueira. E para investigar isso, a gente vai mergulhar na história de um confronto intelectual assim, espetacular, o do filósofo Bertrand Russell. Vamos usar o famoso ensaio dele Por que não sou cristão e outros textos para entender a raiz desse tipo de conflito. Nossa missão aqui não é só entender por que ele não acreditava, mas por que ele rejeitava com tanta força qualquer tentativa de paz, qualquer abraço conciliatório. Parece que, para ele, não era uma discussão, era uma guerra. Exatamente. E era uma guerra travada num campo de batalha muito específico, o da linguagem. O que está em jogo aqui vai muito além de crer ou não crer. É sobre quem tem o poder de definir as palavras. É sobre honestidade intelectual e, acima de tudo, sobre a recusa em ser, como diz a própria nota, domesticado por uma visão de mundo que você rejeita. O caso de Russell é tipo a aula magna sobre esse assunto. Certo, vamos desempacotar isso porque essa ideia de uma guerra de palavras é muito potente. A nota editorial do Pires fala de uma tática específica, a tentativa de classificar ateus como cristãos inconscientes. E foi exatamente isso que tentaram fazer com Russell. O poeta T.S. Eliot, que era uma figura gigante da literatura, chegou a dizer que o ateísmo de Russell era, na verdade, apenas uma variedade de cristianismo. Peraí, como assim? Como que a negação de algo pode ser uma variedade desse mesmo algo? Essa é a genialidade da manobra, né? É o que as fontes chamam de absorção semântica do dissenso. É uma espécie de jiu-jitsu retórico. O Eliot não tentou provar que o Russell estava errado. Ele fez algo muito mais sutil.
Ele argumentou que a paixão, a intensidade e a estrutura moral da rejeição do Russell à religião só poderiam ter vindo de um lugar, da própria cultura cristã em que ele foi criado. Para o Eliot, a negação intelectual do Russell era secundária. O que importava eram as supostas bases emocionais cristãs do ateísmo dele. Espere um pouco. Então a tática do Eliot era basicamente dizer: você só está bravo com a gente porque no fundo você é um de nós. Isso parece manipulador. É como dizer que a crítica não é legítima, é só um problema de família mal resolvido. Uma forma de invalidar o crítico, né? Dizendo que ele ainda pertence ao clube que ele odeia. Confrontar os argumentos do Russell sobre lógica, sobre evidência e os danos da religião, o Eliot muda o foco para a psicologia dele. Ele está, na prática, tentando roubar de Russell o direito de se definir. Ele diz: você acha que é um ateu de fora nos criticando, mas eu, T.S. Eliot, que entendo a verdadeira essência do cristianismo, digo que você ainda está dentro da nossa casa, só está no quarto dos fundos, fazendo birra. E é claro, Russell não aceitou isso nem por um segundo. Ok, então essa foi a ofensiva. Uma tentativa de roubo de identidade intelectual. Como que o Russell conseguiu escapar dessa armadilha verbal? Como ele se defendeu? Com a arma que ele mais dominava, a clareza, cortante, quase cirúrgica. Ele se recusou a lutar no terreno pantanoso da emoção e da cultura que o Eliot propôs. Em vez disso, ele trouxe a luta de volta para o campo da lógica e da definição. No ensaio dele, ele é brutalmente específico. Ele diz que ser cristão não é só tentar viver uma vida boa. Ele achava essa definição vaga um insulto, não só à inteligência, mas a outras pessoas. Como assim um insulto? Pensa bem, se ser cristão é apenas tentar ser bom, o que dizer de um budista, de um confucionista, de um humanista secular? Eles também não estão tentando viver uma vida boa? Dizer que isso é ser cristão é, na prática, apagar a existência de outras tradições éticas. É fazer do cristianismo o único sinônimo de bondade. Russell via isso como desonestidade intelectual. Então ele traçou uma linha muito clara na areia. Ele estabeleceu o que considerava os requisitos mínimos não negociáveis para alguém poder se chamar de cristão. Primeiro, acreditar em Deus e na imortalidade, um dogma fundamental. Segundo, ter uma crença específica sobre a figura de Cristo. No mínimo dos mínimos, acreditar que ele foi o melhor e mais sábio dos homens. Sem esses dois pilares, para o Russell, a palavra cristão perdia todo o significado. Era só uma etiqueta geográfica, como ele ironizava, onde todo mundo que nasce na Itália é católico por padrão. Ele exigia convicção, não convenção. Entendi. Então, para ele, a clareza não era só uma questão de lógica, era uma questão de respeito e honestidade. Usar o termo cristão, de forma vaga, era desrespeitar tanto os cristãos convictos quanto os não cristãos éticos. Essa rigidez toda faz mais sentido agora. Não era só uma discussão de dicionário. Havia algo muito maior em jogo para ele, não é? Essa defesa ferrenha da definição era uma proteção contra algo. Exatamente, era uma defesa contra a tal absorção semântica que a nota editorial descreve tão bem. Russell percebeu que a proposta do Eliot não era um convite para o diálogo, era um convite para a rendição. A nota resume a situação perfeitamente. Sob a aparência de conciliação, o que se preserva é uma assimetria. O crente na proposta do Eliot não cede nada do núcleo da sua visão. Já o ateu só é aceito no debate se ele for domesticado dentro da linguagem cristã. Russell se recusou a ser o animal de estimação intelectual de alguém. Ele se recusou a jogar um jogo em que as regras já o colocavam numa posição de subordinação. E essa recusa ficava ainda mais forte porque, para ele, a religião organizada não era uma força neutra ou benigna com a qual ele simplesmente discordava. Ele a via como algo ativamente perigoso. Certo. Perigosíssimo. E aqui a gente sai do campo da filosofia abstrata e entra na avaliação histórica e moral dele. As fontes são claras. Para Russell, as grandes religiões organizadas, incluindo o cristianismo, eram falsas e prejudiciais. Ele tinha uma frase terrível. Ele dizia que a fé cega, a aceitação de dogmas sem evidência, embota a mente dos jovens. Ele via isso como um crime intelectual. Uau!
Embota a mente dos jovens. Isso é pesado. E ele não parava por aí, imagina. De forma alguma, ele ia muito além. Ele chega aqui a fazer uma das acusações mais graves possíveis. Ele afirma que a religião cristã, através de suas igrejas, foi e ainda é o principal inimigo do progresso moral no mundo. Espera aí, essa frase é uma declaração de guerra. O principal inimigo do progresso moral. Ele não está só discordando de um ponto teológico. Ele está colocando a religião organizada no banco dos réus da história da humanidade, acusando-a de ser uma força do mal, basicamente. Exatamente. E ele não falava isso da boca para fora, ele trazia o que considerava as provas. A Inquisição, a perseguição de cientistas, a queima de mulheres acusadas de bruxaria, a oposição sistemática da Igreja a avanços que ele considerava cruciais para o bem-estar humano, como o controle de natalidade. Ele via um rastro de sofrimento e ignorância deixado pelas instituições religiosas ao longo dos séculos. Agora imagina, para um homem com essa visão, que dedicou a vida a promover a razão, a lógica e a liberdade de pensamento, o que significa ouvir de alguém como T.S. Eliot que ele é, no fundo, um cristão inconsciente? É um insulto supremo. É pegar todo o seu projeto de vida, toda a sua luta contra o que ele via como uma força de atraso, e dizer que aquilo tudo é apenas um sintoma da própria doença que ele combatia. É apagar completamente a legitimidade da posição dele. Anula o trabalho de uma vida inteira. E isso nos leva de volta ao ponto central da nota editorial do Pires sobre por que, nesses casos, a conciliação se torna estruturalmente inviável. Não se trata de duas pessoas com opiniões diferentes sobre tempo. É um espelho, não é? A nota aponta que, para o crente, um mundo sem Deus pode parecer o colapso da ordem moral, uma ameaça existencial. O que a gente está vendo é que a perspectiva de Russell espelha isso perfeitamente, só que ao contrário. É um espelho perfeito e assustador. Para Russell, a ameaça existencial era justamente o oposto. Um mundo dominado pela religião dogmática, pela fé que, por definição, não pode ser abalada por evidências contrárias. Isso, para ele, violava o que ele chamava de ética da inteligência. Então você tem dois lados que não apenas discordam, mas que percebem a visão de mundo do outro como uma ameaça fundamental àquilo que mais valorizam. De um lado, a ordem moral que emana de Deus. Do outro, o progresso humano que emana da razão livre. Não há muito espaço para um café e uma conversa amigável aí. E é por isso que a tal lição amarga que a nota atribui a Einstein faz tanto sentido nesse contexto. A ambiguidade não ajuda, só piora. Tentar ficar no meio do caminho, entre duas visões de mundo que se enxergam como ameaças mortais, é ser atropelada pelos dois lados. Exato, porque cada lado vai interpretar sua ambiguidade como uma traição ou como uma concordância velada com o inimigo. O que o caso Russell nos ensina de forma brilhante é que a batalha mais importante muitas vezes acontece antes mesmo do primeiro argumento ser apresentado. É a batalha pelos termos do debate. Quem tem o poder de definir o que significa cristão? Quem tem o poder de definir o que significa ateu? Então, o que a gente descobriu aqui, com base nas fontes, é que o verdadeiro conflito não era sobre a existência de Deus. Era sobre poder. O poder de controlar a linguagem e, com isso, o poder de definir a realidade e os termos do confronto. A tentativa do Eliot era uma manobra de poder, uma tentativa de desarmar o Russell antes da luta começar. E a resposta do Russell foi um ato de autodefesa intelectual, insistindo radicalmente na clareza. E essa é uma lição que vai muito, muito além da teologia. Pense nos debates políticos de hoje. A briga é quase sempre sobre quem consegue se apropriar de palavras como liberdade, justiça, democracia, patriota. Quem consegue absorver semanticamente o discurso do outro, enquadrando o opositor dentro de uma narrativa que o deslegitima, está vencendo a guerra antes mesmo de disparar um tiro. Russell entendeu isso há quase um século. Ele sabia que se perdesse o direito de se autodefinir, ele já teria perdido o debate. Vimos então que a posição firme, quase intransigente de Bertrand Russell não era apenas sobre uma ausência de crença. Era uma rejeição filosófica, moral e histórica ao dogma. E mais importante, era uma recusa visceral a qualquer tentativa de enquadrar sua crítica dentro da mesma estrutura de poder que ele combatia.
Ele não ia deixar que seus oponentes fossem os donos do dicionário. Ele nos deixa um exemplo poderosíssimo de como, em certos debates fundamentais, a defesa mais importante não é a de uma ideia, mas a do próprio direito de definir sua posição, de falar com sua própria voz, sem ser traduzido ou domesticado pelo discurso dominante. É uma lição sobre autonomia intelectual. E para a gente refletir, fica um pensamento final, uma nuance fascinante do próprio Russell. As fontes mencionam que ele fazia uma distinção importante. Ele dizia que a religião tem 3 partes: a igreja como instituição, o credo como conjunto de dogmas e o sentimento religioso. Ele atacou as 2 primeiras com tudo que tinha, mas ele admitiu ter ele mesmo profundos sentimentos religiosos, um senso de assombro, de humildade, de admiração diante do mistério e da vastidão do universo. Isso levanta uma questão que talvez seja ainda mais relevante hoje. Em um mundo que parece cada vez mais rachado entre dogmas e ceticismos, é possível cultivar e valorizar esse sentimento de assombro sem precisar aderir a um credo específico? Ou será que qualquer tentativa de explorar essa dimensão da experiência humana nos leva inevitavelmente de volta às mesmas igrejas e dogmas que pensadores como Russell lutaram tanto para superar? É uma pergunta que fica.